Como falamos na sessão anterior, este é João Batista Jansen, um dos maiores generais da Sociedade de Jesus. Ele foi seu líder de 1956 a 64 e ele dirigiu a Ordem de Malta, a loja maçônica Shriners, a Ordem dos Illuminati, os Cavaleiros de Colombo, a Ku Klux Klan e todas as sociedades secretas que estão sob o domínio dos jesuítas. A perseguição à Igreja Católica na Alemanha foi dirigida apenas contra os elementos que não se submeteram inteiramente à centralização crescente da autoridade na Igreja e no Estado. Então, às vezes, parece que até os católicos estão sofrendo, mas somente os grupos católicos que não estão totalmente submissos a este sistema serão subjugados. Algumas ordens católicas, de fato, se opunham aos jesuítas. Elas foram exterminadas, foram eliminadas. Na Revolução Francesa, os dominicanos tomaram a Inquisição dos jesuítas, mas eles foram eliminados e os jesuítas a recuperaram. Seu objetivo era e ainda é destruir os efeitos da reforma e reestabelecer o Sacro Império Romano da nação alemã. Uma grande Alemanha, em outras palavras, deve se tornar o centro do Sacro Império Romano ressuscitado. Leo H. Lerman, 1942, um historiador americano, disse isso. É fascinante que o presidente da Rússia, ou um presidente da Rússia, melhor dizendo, e muitos líderes políticos receberam a garantia que a Alemanha desempenhará um papel importante na nova Europa de hoje. Não é também fascinante que foi um padre jesuíta, o padre Stempfel, e não Hitler, que escreveu Minha Luta? De fato, você pode lê-lo, próprio livro Minha Luta. Agora, a SS usava este símbolo do crânio e dos ossos cruzados. Que isso era símbolo? Vocês se lembram? Era o símbolo de Júpiter, o deus da morte. Era também o símbolo de Osíris, que era o deus da morte. Anubis era simplesmente uma outra forma de Osíris. Ele era o deus da morte. Ele é o deus dos mortos. Mas Jesus disse, eu sou o Deus dos vivos. Eu não sou o Deus dos mortos, eu prefiro servir ao Deus dos vivos. A SS foi organizada por Himmler, de acordo com os princípios da Ordem dos Jesuítas. Os serviços e exercícios espirituais prescritos por Inácio de Loyola constituíram um modelo que Himmler tentou cuidadosamente copiar. A obediência absoluta era a regra suprema. Toda a ordem tinha que ser executada sem hesitação. Cada comentário que eu estou lendo vem de uma fonte confiável. De novo, naquele ótimo livro, O Grande Conflito, nós lemos sobre os jesuítas. Por toda a cristandade, o protestantismo foi ameaçado por inimigos formidáveis. Os primeiros triunfos da reforma no passado fizeram com que Roma reunisse novas forças, na esperança de realizar a sua destruição. Nessa época, a Ordem dos Jesuítas foi criada. Notem o que esta citação está dizendo. O poder mais cruel e inescrupuloso de todos os campeões do Papa. Eles se separam de todo o laço terrestre, de todo o interesse humano, estão mortos para a afeição natural, para a razão, para a consciência, inteiramente silenciados, não conhecem nenhuma restrição, a não ser as da sua ordem, e nenhuma obrigação, a não ser estender o seu poder. Nós não precisamos ler a citação toda. Percebemos que o que eles queriam era destruir o protestantismo. A Ordem dos Jesuítas, portanto, representa a corporificação de um sistema que busca domínio político e temporal. E sobre o mundo inteiro. Você pode me dizer, a China não se sujeitará? Bem, nós já lemos uma citação pelo general jesuíta em que ele disse que ele controla a China. Quem controla o comunismo? Os jesuítas o criaram e, portanto, eles o controlam. Eles praticaram isso na América do Sul. Eles praticaram e o instituíram ali. Muito interessante. Este é o Conde von Hohenbrüch, em 1911, um nobre alemão e ex-jesuíta que diz essa mesma coisa.
Qual é o objetivo, então, dos jesuítas? De acordo com eles só buscam a maior glória de Deus. Mas se você fizer um exame, você vai descobrir que o seu objetivo é o domínio mundial. São eles que dominam o mundo. Uma citação após a outra. Além disso, o Papa tem milhares de agentes secretos no mundo inteiro. Eles incluem os jesuítas e os Cavaleiros de Colombo, os Cavaleiros de Malta, Opus Dei e outros. O Serviço Secreto do Vaticano e seus agentes de campo não ficam em segundo lugar para ninguém. Mesmo Dave Hunt, o historiador batista americano, diz isso. Então vamos dar uma olhada em algumas dessas instituições. Vamos começar pela maçonaria. O livro The Grand Design Exposed diz: a verdade é, os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para que ela se tornasse a mais eficiente e magnífica ferramenta, realizando seus propósitos entre os protestantes. Agora, certamente os membros da maçonaria devem eles mesmos estar enganados. Se eles vissem isso, eles não fariam isso, certo? Bem, de fato, a ordem está sendo usada e eles mesmos estão sendo enganados. E só nos altos escalões da hierarquia da ordem, os escolhidos é que sabem. E eles são controlados pelos jesuítas de Roma. Muito esperto, para obrigar o protestantismo a fazer o que você não pode fazer abertamente, porque o próprio protestantismo disse que você é o anticristo. Então, tudo isso é interessante. Este é um castelo templário e uma igreja na ilha de Maiorca, na Espanha, e ali, de novo, você tem a águia de cabeça dupla, e você pode ir a qualquer igreja naquela ilha, e você vai ver a águia de cabeça dupla nos altares dessas igrejas. Como eu já disse, Adam Weishaupt foi o fundador do jacobinismo, e ele é também o fundador dos Illuminati. De uma faculdade jesuíta em Ingolstadt, saiu uma seita conhecida como os Illuminati da Bavária, fundada por Adam Weishaupt. Seu fundador nominal, contudo, parece ter desempenhado um papel subordinado, embora conspícuo na organização da seita. Vejam vocês, eles usam fachadas. Agora, aqui estão dois generais jesuítas. Este é o general Ritchie e este é o general Ledochowski. E muito interessante, este aqui, 1773 a 1814, governou durante a supressão da ordem. Agora, notem que foi o próprio Vaticano que suprimiu os jesuítas de 1773 a 1814. O que aconteceu com o Vaticano naquela época? Ele recebeu a ferida mortal, foi levado para o exílio e morreu. Não está certo? Então, quem deu a ferida mortal ao papado? Foi a própria ordem da igreja. Foi uma luta pelo poder. E ele criou nessa época os Illuminati. Foram criados por Weishaupt. E é claro, ele é também o pai do comunismo moderno. Ele que com os jacobinos realizou a Revolução Francesa. Anos depois, o general jesuíta Ledochowski, com os seus bolcheviques, dirigiu a Revolução Russa em 1917. A mesma coisa que tinha acontecido com a outra revolução. Depois eu falarei sobre isso quando eu der uma palestra sobre as revoluções e as guerras e os ditadores, mais tarde na série. A maior autoridade francesa nos jesuítas, Edmond Paris, disse: a Revolução Russa, pela eliminação do czar, protetor da Igreja Ortodoxa, não decapitou o grande rival e ajudou a penetração da Igreja Romana? Precisamos reagir enquanto o ferro está quente. O famoso Russicum, a Faculdade Russa de Roma, foi criada em 1929 e seus missionários clandestinos levaram as boas novas a esse país cismático. 100 anos depois de sua expulsão pelo czar Alexandre I, os jesuítas tentaram conquistar o mundo eslavo. E será que o pobre mundo eslavo sofreu? Eles foram massacrados aos milhões. A história mostra o que aconteceu lá. Quando Stalin, provavelmente um dos maiores assassinos em massa de todos os tempos, fez isso.